Bota a mão na sua cabeça assim. Fala assim: Espírito Santo, que me ensina a verdade de Deus. Coloque a sua palavra, que é divinamente inspirada dentro da minha mente. Fala: eu serei mais inspirado a partir desse momento. Diga amém? Amém. Irmãos, pega a sua Bíblia, seu caderno de anotação. O texto que nós vamos iniciar, dentre muitos que iremos citar hoje, é o Êxodo 4:16. Êxodo 4:16. Quem lembra do tema de hoje, que foi citado semana passada? Quem sou eu? Líder para tratar o semente. Calma. Vai de novo. Quem sou eu? Líder para tratar o semente. Ó, parabéns. Passou-se uma semana. Quem sou eu? Líder patriarcal ou semente? Vamos começar com Êxodo 4:16. Raíssa, lê, por favor. Quem achou, fala amém. Então, quem achou aqui na primeira fileira, com a voz bem forte, leia, por favor. Aí você está procurando. Acha? Então leia, por favor. 4:16, Êxodo. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Deixa eu repetir o que ela leu aqui, ó. Êxodo 4:16. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Vocês estão entendendo? Olha para mim, escreve assim agora no seu caderno. Você anotou aí Êxodo 4:16, que é o de hoje, né? Data de hoje, datou? Escreve: quem sou eu, líder patriarcal ou semente? Bota assim, primeiro tópico, representante. Escreveu? Olha o que está escrito, Carlinhos, aqui, ó. Olha o que está escrito. Arão falará ao povo por Moisés. O texto menciona: Arão será representante de Moisés. Arão será o quê? Representante de Moisés. Moisés, líder patriarcal. Arão agora também é levantado como líder patriarcal. Mas olha a função. Arão anda do lado de Moisés. E Deus fala: Arão, você é representante de Moisés. Você será porta-voz de Moisés. Você será assessor de Moisés. E Moisés será como Deus, não é igual a Deus. Moisés será como Deus para você. Ele vai explicar para você tudo aquilo que você deve dizer. Primeiro tópico, representante. Vocês estão me ouvindo? Deus nessa noite quer nos ensinar, se somos líderes patriarcais ou se somos semente.
Do lado do seu líder, você representa ele. E o que é um representante? É você levar aquilo que você aprendeu dele. Você está representando ele. O pastor Clóvis não pôde estar, mas aqui está Carlos representando ele. E é isso que Deus está dizendo. Quer se tornar também um líder patriarcal? Aprenda a representar seu líder aonde você for. Você representando ele, você está dizendo para o povo que você aprendeu dessa forma. Para se tornar líder patriarcal, e patriarca significa aquele que implanta, aquele que introduz acerca de lideranças, ou de qual liderança? Como estamos falando de igreja eclesiástica, estamos falando de representar o evangelho, representar sua liderança. Deus tem um chamado por você de líder. Você tem que aprender a representar, não é apresentar-se. Existe uma diferença de apresentar-se e representar-se. Porque apresentar, você pode colocar palavras suas da sua forma, mas Deus está dizendo, todo líder patriarcal, ele segue uma norma, ele segue uma regra, ele segue uma linhagem de pensamento. Você conhece o seu ministério chamado Ministério Fogo do Avivamento? Você conhece as normas do Ministério Fogo do Avivamento? Você conhece o que é a igreja Ministério Fogo do Avivamento? Porque de outra denominação, eles representam a liderança de lá. Aqui, você tem que representar a liderança daqui. Arão irá falar o que Moisés passou para ele. Vai representar Moisés. Eu estou falando, Grace, mas não estou falando o que eu quero. Eu estou falando o que me é ordenado a falar. Não somos robóticos. Não somos. Nós temos cordinhas. Qual o nome desse bonequinho? Não somos marionetes. Mas se nós não tivermos um padrão de comportamento que aprendemos na primeira aula, tem como o dedo mindinho ir para um lado e o dedo indicador ir para o outro? Eles seguem uma norma da mão, a mão, o braço, antebraço, e assim toda a coordenação do corpo, e o cérebro coordena eles. É isso que eu quero que você entenda. O Ministério Fogo do Avivamento é o seu cérebro. A palavra de Deus, ela entra no cérebro, que é chamado Ministério Fogo do Avivamento, o ministério que você congrega e coordena a liderança. Deus quer te levantar como líder, mas você tem que representar, bem representado. E como é que você aprende, Reinaldo, representar bem representado? Constância, dedicação, comparecimento naquilo que é marcado. Tem pessoas no ministério que poderiam estar aqui agora, mas preferiram estar em casa porque não querem ouvir, não querem aprender. O pastor manda demais, o pastor fala demais, o pastor está sendo diferente. Não estou sendo diferente, estou crescendo. Eu quero crescer, cara. E para mim crescer, primeiro não é crescer estereoticamente, crescer no exterior, é crescer na graça e no conhecimento. A graça te sustenta e o conhecimento te impulsiona.
Escreva isso. A graça, ela vem de Deus, e o conhecimento vem da sua liderança. A graça te sustenta. Paulo, a minha graça te basta. Está doendo, aí ele está dizendo que é ser um bom líder. Represente bem. Deus, irmã Andréia, não quer uma liderança assim, cansado, desanimado. Você seguiria um líder no exército assim? Postura. Tem que aprender a representar o seu ministério com postura. Não é de aparência, Grace, que tem gente que é muito de aparência. Aparências enganam. Aparências são para homens, irmãos Solange. 1 Samuel 16. O homem olha para a aparência, mas eu, Senhor, olho para o coração. Mas pastor, não precisa ter aparência para poder mostrar para os homens. O que você chama de aparência, eu chamo de postura. Uma pessoa bem postada, uma pessoa séria. Seriedade não é cara feia. Seriedade é mostrar compromisso na sua dedicação. Líder não manda, líder é exemplo. Líder pratica para sua liderança seguir, fazer igual. Torno a dizer, não somos robóticos, Andressa. Não somos marionetes, mas somos representantes de líder. E a ordem de Deus: Arão, represente Moisés. E vai representar para quem? Para um rei. Aprenda a ter postura, seriedade. Eu não preciso chegar para a Tayana, não preciso chegar para a Carlinha aqui na frente, porque o homem tem isso, né? Acha que mandar é significado de ser respeitado, não é? Tem muito homem que chega para a mulher, ignorante com a mulher, que acha que sendo ignorante ele é respeitado. A postura de seriedade é você adquirir a confiança da pessoa e ela confiar em você. Se eu confio em você e eu vejo que você é uma pessoa séria, uma pessoa representante, eu vou do teu lado, eu vou contigo, eu estou contigo e não abro, porque você tem postura de seriedade. Mas você pode ser sério sobre. Sabe quais duas características que marcaram o ministério de Jesus? Pode anotar aí, duas características que marcaram o ministério de Jesus. Foi marcada por duas, por duas. Que isso, pastor? Jesus só tinha duas. Estou dizendo marcar a postura de Jesus perante o povo. Porque postura é característica. Característica não está estampada na fachada. Característica está estampada no interior. Vem de dentro para fora. Você sabe o que é característica? As duas características marcaram o Senhor Jesus: carisma e caráter. Ou você segue um livro bronco, ignorante, toda hora dá batata, toda hora fala de qualquer maneira com você. Patrão que é assim. Igreja não tem patrão, igreja tem líder. Moisés era tão manso que um dia Miriam e Arão, que fazia parte da liderança, confundiu as coisas. Tem gente que confunde mansidão e acha que a pessoa é boba, e falou assim: Arão, Moisés é meio bobo, Moisés é meio guarda-frouxa.
lepra em Miriam e botou lepra em Arão, porque falou assim: você tocou na liderança de Moisés. A característica, Thaís, do ministério de Jesus era mansidão, carisma e caráter. Irmão, Jesus era rodeado de criança, e criança rodeia gente ruim, gente ignorante. Aprenda isso. Ser líder é ter caráter e ter carisma. O que é caráter? Eu posso lidar com a tua esposa, mas é a tua esposa, eu tenho que tratar como tua esposa. Não posso ter um passo à frente na conversa. Isso é caráter. Eu tenho que pegar o dinheiro da igreja, orar a Deus, agradecer a Deus, falar: Deus, é para quê o dinheiro da igreja? Eu tenho que pegar o meu dinheiro e falar: Deus, me orienta na organização do meu dinheiro, para ter caráter. Um mau pagador não é dever. Dever porque teve a imprensa, está devendo, mas não pagar é um bom caráter. Um cara que tem a mulher dentro de casa e está atrás de mulher na rua, tem caráter? É um mau caráter. Um líder não pode ser mau caráter e ser uma pessoa sem carisma. Dentro do carisma eu doutrino você. Dentro do meu carisma eu doutrino você. Eu doutrino você de uma forma que você nem percebe. Eu ensino você de uma forma que você nem percebe. Porque, tratar com ignorância tira a concentração do liderado. Grita com uma pessoa que está dirigindo. Começa a brigar com uma pessoa que está dirigindo um carro. Vai bater, irmão. Não bate, tá, irmão? A pessoa fica tão nervosa, vai desconcentrar, porque o nervosismo desconcentra. Representar o seu líder, toda vez que você for representar a mim, a liderança da igreja, vá com caráter e vá com carisma. Quando você vai em algum lugar e você é de uma igreja séria, porque uma igreja séria não precisa agora, filho, estar revestida com ouro, e talvez nunca vai ser revestida com ouro, que eu conheço ministérios pequenos que são sérios. Nós aderirmos um compromisso com Deus de crescer, e é o próximo assunto, mas nós temos que crescer com carisma e com caráter, sendo bem representados. Tudo que você fizer a partir de hoje, bota na frente: eu tenho que ter carisma, eu tenho que ter caráter. Tem um ditado que diz assim: a primeira impressão que fica, né? Tem gente que deixa uma impressão horrível. E uma segunda chance nunca causará uma primeira boa intenção. Guarda isso. Uma segunda chance nunca causará uma boa primeira impressão. Não, na próxima vez que eu encontrar, eu vou ter outro comportamento. O seu primeiro comportamento já marcou aquele lugar. Você precisa ter postura de líder. Gente, você tem Jesus como maior líder? Tem. Você nem viveu com ele. Você só leu acerca dele. Jesus sentava na areia junto com as pessoas. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele sentava no chão.
Jesus tinha hora que saía do meio da multidão e ia lá falar com o mendigo. Tenho trono, mas eu tenho carisma. E o meu carisma vai levar até ele. Porque tem hora que não são pessoas que vêm até você. É você que vai até pessoas para marcar a vida delas. Porque Jesus tem que ser o seu líder principal. Mas se tem Moisés na igreja e Arão, representa bem. E eu quero passar para o próximo tópico. Nesse tópico nós falamos de postura, estamos falando de postura, comportamento, carisma, caráter. No segundo tópico, nós vamos passar agora, 1 hora de aula não está dando, mas vamos seguir a mesma regra. Nós vamos falar agora, anota aí no segundo tópico, explicando o que ele deve dizer. Lê em casa sobre isso. Cria uma lição de casa a respeito disso. Pode ir para a internet, igreja, falar sobre isso. Cita seu ministério, cita o curso. Vocês gostam, vocês que viram que tem esse chamado, eu permito, como líder de vocês, mensagem que eu prego, cara, pregue lá. Foi chamado para pregar, aqui quem eu sei quem prega. Andressa, todos pregam, né? Se botar a mão no microfone, todo mundo prega. Mas quem sabe pregar? Pastor Andressa vai ser jogado no YouTube aqui. Que honra! Abri a agenda para vocês agora. Pastor Andressa, Andressa Tailândia, Pastor Josiane, todos pregam. Leve a mensagem. Represente. Agora, olha só. Segundo tópico, explicando o que ele deve dizer. Deixa eu ler novamente. Êxodo 14:16. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Escuta isso aqui, gente. Presta atenção. O que é ser semente? Imagina a semente na minha mão. Semente. O que eu tenho na minha mão? Fala para mim. Semente de quê? Uma semente de quê? O que é, Nancy? Semente de quê? Eu vou basear em cima, você fala. Vai. Não, mas de quê? Desse tamanho aqui. Melancia. Olha o tamanho da melancia. Melancia. Pequena semente. O que eu faço com essa semente para ela se tornar uma melancia? Planta. Qual é o processo do plantio? Prepara. Cavei. Peguei a terra, misturei com alguma coisa que vai vitaminá-la. Adubo. Não é? Lembra que Deus falou assim: a terra produzirá semente. A terra. Então a semente veio da. Então tudo que eu botar na terra que é semente vai nascer, gerar. Então olha aqui, a semente está na minha mão. Vai nascer? Vai nascer? Na minha mão não. Eu planto, sou líder. Líder é plantar uma terra. Cavei, vitaminei, botei adubo, coloquei, e agora o que eu faço, Carlinhos? Olha o processo. O que eu faço? Não, eu vou deixar a semente no buraco destampada. O que eu tenho que fazer? Vou cobrir. E regar. Eu vou Cobrir e regar. Vou cobrir. Dei uma para voltar para o lugar, as partículas, joguei um pouco de água e deixei. O que eu fiz agora? Aí o Senhor falou assim:
Jacó, semana passada, a sua semente possuirá essa terra. Agora presta atenção. Então semente precisa de terra. Semente na mão seca. Semente na mão por muito tempo não dá mais para plantar. Se nós somos liderados ou líderes semente e não botarmos na mão do líder, o líder cuidar e plantar ele, o ministério plantar ele, vai secar. É por isso que tem muita gente que afasta. Se bloqueia, não deixa ser plantado. Quando o pai quer plantar um filho em uma determinada área e se bloqueia, ele perde as características de filho totalmente. Ele não é filho, ele é um rebelde. Então, plantei, olha o processo: adubei e tampei, sementes desaparecem para nascer. Quando o Senhor vira para Elias e fala: Elias, escapa para o ribeiro, foge para o ribeiro, porque Acabe e Jezabel procuram ti. Não é fraqueza, é se plantar para voltar grande e forte. Tem gente que está sendo perseguido, morre na perseguição, mas não permite o ministério dele plantar ele, o líder dele plantar ele. Escapar para o ribeiro não é sinal de fraqueza. Escapar para o ribeiro é se preservar, se cuidar, para voltar mais forte. Hoje é semente, amanhã é uma melancia. Se você viu que do jeito que está agindo como liderado não está dando certo, deixa o líder cuidar. Pergunta o que tem que acontecer. Pessoas que são sementes, meu Deus do céu. O ministério de pessoas que são sementes são mais fortes do que o ministério patriarcal. Mas o patriarca planta, a semente nasce e gera. Mas não tem como se tornar um ministério, uma liderança, ou líder, ou liderado de semente, se não colocar sua vida na mão de um patriarca. Eu profetizo na sua vida e quem está ouvindo, que você é uma semente plantada e vai gerar muito fruto. Mas, passa pelo processo. Aprenda que Deus tem hora que te planta. Você some. E a semente some. Ainda tem um versículo que diz assim: para as outras sementes nascerem, uma tem que morrer. Que mistério é esse? Meu Deus do céu. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera José, José gera Efraim e... aonde foi o gerar de José? Qual local? Qual terra? Egito. Meu Deus, você não está entendendo. Olha para mim. A terra é terra aonde a semente for colocada. Não tem terra ruim, tem semente que não foi plantada. Aonde Deus me colocar, eu vou gerar. O que eu estou buscando agora, Tairana, aqui nessa nova missão, é adubo e água para me gerar, crescer aqui, gerar melancia. Se eu sou uma semente de melancia, Deus está dizendo: tem hora que cumprimentos de promessa
serão dentro do Egito. Aí Deus está dizendo para mim, é o próximo assunto para interligar esse, já estamos prontos para terminar. Não dá para falar tudo num assunto só. Nós vamos ler de semana passada, mas você escreve também aí. Gênesis, só escreve, não abre. Gênesis 28, versículo 13, só anotar. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Presta atenção, esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Esta terra darei a ti e a tua semente. Eis, olha o que Deus está falando. José, ele gera Efraim e Manassés no Egito, e leva 72 pessoas para o Egito, pai, irmãos e empregados. Porque quem é semente tem que aprender o seguinte: é de você que vai gerar para as outras pessoas. Já viu semente como é plantada? Uma perto da outra, com uma distância pouca. Para quê? Para se tornar uma grande plantação, uma lavoura. Olha para mim, Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: Deus, ele quer trazer para perto de você, para junto de você, mas você não está se permitindo plantar, porque plantar desaparece para aparecer depois mais forte, para aparecer depois maior. Uma semente desse tamanhozinho gera uma melancia desse tamanho, porque o processo da semente já é gerar esse tamanho, mas precisa ficar na terra. Obreiro sem ministério não vira melancia. Membro sem igreja não gera melancia. Tem até um programa na Melodia, né? O que vai pelas igrejas. Quem quer ser líder, ser semente, tem que plantar numa terra e esperar o processo do crescimento. Aí Jesus disse assim: Adão, eu termino aqui, vou te colocar no jardim para você guardar e lavrar. Duas missões. Você já viu? Deus não dá muita missão a muita gente não. Jesus tinha caráter e carisma e produziu o ministério dele todinho. Agora Adão recebe lavrar e guardar. Eu estudei esse dia que um líder tem a capacidade de acompanhar no máximo 10 pessoas. Mais do que isso, ele não consegue. A mente dele não consegue liderar mais de 10. Aí, o assessor Arão vai com ele no Egito. Mas quando vem 3 milhões de pessoas, o sogro dele senta com ele, sogro, pai da mãe dele, pai da esposa dele, senta com ele e fala: Moisés, agora você vai fazer o seguinte. Sabe o que é isso? Porque o sogro chamado Jetro agora se coloca como líder patriarcal para unir-se a outro líder patriarcal e projetar as sementes, como que as sementes vão ser plantadas. Agora você vai fazer o seguinte:
porque sozinho você não vai conseguir liderar um grande grupo. Aí você aprende o seguinte: seja plantado hoje para nascer amanhã, porque Deus está falando, os 3 milhões vão vir. E é você que vai ser líder de 1000, líder de 100 e líder de 10. Mas vem cá, se plantar melancia, você colhe o quê? Imagina um absurdo para um líder plantar a sua liderança, os seus liderados uma coisa, e chega lá na frente da pimenta. Não tem como. Obrigado por ter vindo, porque hoje você recebe uma semente de sabedoria. Você recebe agora plantada no seu cérebro. Fala assim, ó, eu planto agora uma semente de sabedoria dentro de mim. Fala assim, eu planto agora uma semente de crescimento dentro de mim. Fala assim, Espírito Santo, rega, aduba, porque vai crescer. Vamos terminar. Mas antes de terminar, precisamos de um território demarcado. Anota isso aí, terceiro tópico. Território demarcado para a semente ser plantada. Irmã Andréia, teria coragem de jogar R$100 lá na rua? R$100, tem coragem? Nem eu. Botar R$100 na rua, você vai perder. Quantas pessoas estão perdendo ministérios, perdendo obreiros, perdendo liderados, perdendo jovens promissores, porque está jogando no meio da rua. Mas você tem que aprender o seguinte: Deus escolhe safras de semente para depois fazer o plantio. Aí Deus está falando, Tayana, não falta não, vem quarta-feira. Obreiro que está ouvindo isso agora, falta não, faz um esforço, porque você está sendo plantado cada vez que você vem, e regado, adubado. Daqui a pouco, de tanta constância, eu fui no CT, o Centro de Treinamento de Futebol. Lá eles sabem que eu sou pastor. Falaram assim comigo: o senhor tem como aplicar uma palestra do senhor aqui? Eu falei, tem. Mas na mesma hora eu falei, diretoria, algo grande, é para mais de 50 pessoas alojadas, tudo uniformizado, com café da manhã, tarde, tudo organizado, com pessoas trabalhando com a limpeza, pessoas trabalhando, tudo organizado, não é bagunça. O senhor tem como aplicar aqui uma palestra? Eu falei, tem como. Mas eu falei, o que vocês precisam é de palestra. O que vocês precisam é colocar na mente deles todo dia que é assim e tem que ser assim. É constância. É todo dia. A senhora trabalha como grande líder. É todo dia ele falando, é assim, vai ser assim, o meu escritório é assim, né? O meu mandado é assim, não pode mudar, porque ele diz, essa é a minha cara, esse é o meu marketing, isso é o que me marca, o que me fez chegar até aqui foi isso. Por que eu vou mudar agora? Quando o Carlinhos aceitou Jesus lá dentro, foi lá para dentro, com a família dele, e agora estamos aqui, o que marcou ele foi isso, não vou mudar, a semente que eu recebi lá atrás, só vou semeando em você, Tayana. Aí daqui a pouco, pastora Tayana. Mas não é a pastora, a semente na terra. Se arrancar dela, morre. Fique em pé, vamos agradecer. Terceiro tópico.
explicando. Não, terceiro, desculpa. Ah, tá. Território demarcado. Território demarcado. Território demarcado é a semente. Eu esqueci só de falar o tópico lá no início. É associada essa semente que tem que ser plantada, regada, adubada, tudo que eu falei aqui, entendeu? Depois vocês escolhem lá no YouTube, lá, eu vou mandar o link para vocês rever tudo de novo. Agora, em pé, pode apertar o vermelho para mim, aperta o vermelho, só para terminar.